Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto. Este programa está consigo de segunda a sexta-feira, emissão em simultâneo Curiacos TV e também Rádio Vida 97.1, e seria expectável que no momento em que você está a ver este programa, decididamente aquilo que foram os votos nas passadas legislativas de 10 de março de 2024 já teriam ditado aquilo que era a composição do novo governo ou quem iria governar Portugal. Eu não sei o que é que está a acontecer no momento em que você está a ver o programa, mas no momento em que estamos a gravar, a confusão está instalada e tentar, de alguma forma, colocar ou tirar a lã do novelo ou transformar a lã emaranhada num novelo com uma certa ordem é o que eu vou tentar fazer hoje com a Ana Pedrosa Augusto. Olá, muito boa noite, Olá, Ana. boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Eu é que agradeço sempre o convite. Olha, a primeira pergunta é um desafio. Tu és uma das nossas otimistas, se não a otimista maior aqui dos nossos convidados. Obviamente também há quem caia do outro lado, não é? Que é a depressão total. Qual é a leitura que tu fazes, se de facto o facto de tantos portugueses terem ido votar é de facto uma gota de otimismo naquilo que é a democracia, mas aquilo que tem estado a acontecer até à data é mais uma machadada na qualidade da nossa democracia? Olha, eu acho que o grande ponto, e que me dá mesmo otimismo, é que tivemos um número muito elevado de pessoas a votar. Exatamente. Recorde absoluto sempre. É algo que me deixa mesmo muito satisfeita. E noutro ponto, e nós falámos disso aqui várias vezes, as pessoas foram votar não a contente dos grandes partidos, dos principais partidos, do PS e do PSD, neste caso em coligação, e não foi a contente destes partidos, mas sim para ir votar muito no Chega. O Chega conseguiu, e tem esse mérito, conseguiu tirar as pessoas do seu conforto e fazê-las votar. E isto significa o quê? João, nós dissemos isso aqui tantas vezes. As pessoas estavam insatisfeitas e encontraram alguma coisa, encontraram uma forma, encontraram um mecanismo de dizer isto não está certo. Aquilo que tem vindo a acontecer até hoje não está certo. E eu estou aqui a votar, a mostrar-vos que isto não está certo. E votaram não em branco, não em voto nulo, votaram na força que entenderam ser uma força antissistema. Obviamente que eu estou a generalizar um voto de protesto. Há pessoas que votaram no Chega porque acreditam no que nas propostas, acreditam nas suas propostas e acreditam no seu programa. Mas muitas das pessoas que foram votar Chega em forma de protesto. E dizer, literalmente, eu estou farto disto, isto tem que mudar e eu vou votar para dar esta nota. E achas que, saltando um pouco para a futurologia, eventualmente, achas que isto foi o murro final na mesa ou o que os portugueses estão a dizer é obrigar os grandes partidos ou a todos os partidos a terem, de facto, o futuro dos cidadãos em mente, dialogarem, porque nós todos os dias dialogamos com pessoas que eventualmente não gostamos, mas no exercício das nossas funções e para o bem até, digamos, daquilo que é o objetivo final das empresas e das estruturas que têm metas para alcançar, o fazemos. Ver os nossos representantes a não o fazer pode levar a uma nova e mais forte pancada. A democracia é diálogo. Pois. Nós não vivemos sem falar. A sociedade é falar. Uma coisa é
acordos, outra coisa é uma coligação, outra coisa é convidar para trabalhar junto, outra coisa é falar. E falar, toda a gente tem que falar. Mesmo as pessoas que se dão mal, em muitas circunstâncias, têm que falar, têm que dialogar. E é esse o exemplo que eu espero que os eleitos deem aos cidadãos e aos cidadãos eleitores. Porque, quer dizer, na escola, se os miúdos não gostam uns dos outros, há muitas circunstâncias em que vão ter que falar. Por vezes podem ter que fazer um trabalho de grupo. Olha, até nós, nos nossos locais de trabalho, se calhar temos Eu estou a pessoas com começar quem pelo não exemplo temos... mais básico Exatamente. da escola. Se tiverem que fazer um trabalho de grupo porque a professora pede, têm que o fazer. Exatamente. Há trabalho de grupo maior do que tratar dos interesses dos cidadãos do nosso país. Quer dizer, e esse diálogo é fundamental. Haver hoje em dia, depois das eleições, conversa sobre se deve falar ou não falar. Quer dizer, não é não para coligações, não é não para acordos de governo. Falar é essencial. Quer dizer, a democracia, a casa da democracia, o Parlamento, exige que haja diálogo permanente. Tem mesmo que existir. Ana, até porque achas que esta substancial, clara e nada ambígua viragem à direita são os portugueses a dizer nós queremos que que sejam estas políticas a tentar dar resposta às nossas necessidades? Não tenho a certeza disso. Eu ainda não tenho a certeza de que há uma clara viragem à direita. Eu tenho a certeza de que o Chega teve um voto muito expressivo e teve um voto muito, muito expressivo como antissistema. Quando eu digo antissistema, assim, também é uma coisa que não está correta. É um voto de protesto quanto àquilo que tem vindo a ser feito e aqui pela esquerda e pela, enfim, apelidada direita, o remanescente, se considerarmos PSD neste bloco de direita. E, portanto, sendo um voto de protesto relativamente ao que existe, não estou certa de que tenha sido um voto no sentido de vou votar à direita. Eu estou a protestar contra o que é a representação das instituições até ao momento. E, portanto, eu estou aqui a dar um sinal de que não gosto da forma como as instituições estão a ser geridas. E o que é que eu estou a fazer? Estou a votar naquele que... Porque, vou dizer assim, porque não tem filtro, porque não tem uma necessidade de filtro, ou sente que não tem necessidade de filtro, diz as coisas... Como às vezes as pessoas dizem no café? Precisamente. Portanto, tem um discurso de proximidade. Portanto, como não vai mais fundo, como não tem uma grande substância naquilo que está a dizer, diz, é uma vergonha a corrupção. Estamos todos de acordo, é uma vergonha a corrupção. Pronto, é preciso ver muito mais do que isto. Mas as pessoas dizem, mas é uma vergonha a corrupção. Então António Costa desvalorizou há pouco tempo a corrupção. Cartão vermelho. Portanto, mas não crees que isso é a responsabilidade dos dois grandes partidos? Acho mesmo. Temas que não quiseram abordar... Acho que os dois maiores partidos não conseguiram ter uma estratégia de resposta à atuação crescente do Chega. E eu percebo, acho que este deve ser extremamente difícil, porque uma atuação que tradicionalmente se quer ponderada, séria, com razoável, com critérios de razoabilidade e bom senso, é muito difícil lutar contra quem não tem esse tipo de filtro nem pretende essa imagem. Mas, mais uma vez, Ana, não crees que é o facto de esses partidos não acharem que o problema é real, faz com que alavanque quem protesta de uma forma sem filtros? Por exemplo, sempre que falamos de corrupção com alguém do PS ou do PSD, eles dizem que o índice é de percepção da corrupção. Não quer dizer que exista mesmo corrupção. E depois levamos com um bailinho da Madeira. Levamos. Alegadamente. Tudo isso é verdade, mas acabaste de dizer a palavra-chave, que é alegadamente. Nós temos sempre os temas de... Eu ia a um tema que me é mais caro porque vejo muitas vezes. Claro. Porque, de facto, nós passamos a vida a ter processos judiciais de início de procedimentos instaurados sobre corrupção que depois, no fim do dia, não são nada. Aqueles que já foram decididos. Tantos que já causaram a perda política, a perda pessoal, a perda de tanto, que depois não são nada. E
nesse campo, de facto, é preciso ter cautela. É preciso dizer, sim, há uma percepção de corrupção, Há, obviamente, também processos... obviamente, não vamos dizer que não existem, porque eles existem. Que são, de facto, corrupção. Mas aquilo que nós vemos sempre é por proximidade com a nossa vida e com aquilo que nós fazemos. Então, eu tenho aqui tanto cuidado e, de repente, está aqui esta pessoa e é corrupta e ganha e consegue e vê. E depois, no fim do dia, passados muitos anos, afinal, os resultados demonstram que não ficou nada provado. É difícil ter um discurso para isto. Porque tu tens de ter um discurso que seja razoável com aquilo que é a justiça e, portanto, com o direito, com a presunção à inocência. Sim. E com a realidade. Mas tu, e na tua profissão, tu sabes que o facto de não ficar provado não significa que não foi o mordomo. A ausência... Mas estás a ver como isso é a percepção de corrupção. Ok. Mas aí as pessoas estão a condenar... apesar de a justiça não o fazer. Porque a justiça é provavelmente uma das grandes reformas estruturais que não está a ser feita. Por exemplo, custa-me muito ver José Sócrates, 10 anos depois, ainda nem sequer julgado foi, ou está agora, vai ser agora, no sentido em que, se ele for inocente... a vida política dele foi queimada, e a pessoal também, como é óbvio. Mas se também for culpado, andámos aqui 10 anos a navegar no iogurte. É verdade, porque é tudo muito lento. É tudo muitíssimo lento. E a justiça nesse campo... Eu vejo a justiça muito numa perspectiva da pessoa que a está a sofrer, que a está a sentir. Porque eu penso sempre, sabes, quando começas a entrar num filme e começas a entrar em 1984, no George Orwell, e tu começas a pensar, quer dizer, tudo isto amanhã pode acontecer a qualquer um de nós. É verdade. E eu quero que, se acontecer a qualquer um de nós, não aconteça de forma irrazoável, não aconteça sem motivo, e que, quando acontecer, eu tenha todas as garantias possíveis ao meu alcance para me defender. E quero... também, ao mesmo tempo, que a justiça funcione e seja rápida. Portanto, tem que haver a união de todos estes interesses, e por isso custa-me bastante olhar para a justiça de uma forma polarizada, ou de um interesse do bom contra o mau, quando nós não sabemos bem quem é o bom e quem é o mau, porque nós estamos sempre a discutir as instituições e a atuação delas. E o que tem que existir é a tal confiança. E como é que se consegue confiança? Com uma atuação capaz, com uma atuação rápida e eficaz numa investigação que seja adequadamente feita, proporcional e garantística dos direitos das pessoas que estão envolvidas. Tudo isto envolve, obviamente, tempo que tem que ser retirado à equação. Mas como é que eu retiro tempo à equação? Tem que ter meios, tem que ter capacidade, tem que deixar de ter estes mega processos absolutamente gigantes e... tenho que ter uma capacidade que me vai ainda mais atrás, que é uma educação para a atuação cívica e de justiça que tem que ser dada desde trás e da escola. Uma das coisas que eu costumo ouvir, e pronto, não, é só mencionar isto e vamos já para as eleições de novo, é que muitas vezes os próprios procuradores do Ministério Público incluem muita palha no processo, o que dificulta ainda mais o trabalho dos... Porque são obrigados também a fazê-lo. A partir do momento em que há uma notícia de um crime ou de alguma coisa que possa constituir crime, também são obrigados a fazê-lo. Ou seja, não podem fazer cherry picking do que é que eu agora, o que é importante para aqui e o que é importante para outra coisa. Tem que ser tudo e mais alguma coisa. Tem que ser tudo e mais alguma coisa. Aquilo tem que entrar. Por isso é que nós às vezes ouvimos que eles são acusados de... 54 crimes e depois, no fim, depois de tudo, caem 50 e ficam 4. Porque realmente, a partir do momento em que há notícia de alguma coisa, aquilo tem que ser ali indicado e tem que ser... tem que ir atrás de tudo. Olha, Ana, como é que tu leste o voto à esquerda, sendo que o único partido que de facto... se afirmou, de alguma forma, foi o LIVRE, mas há quem diga que também o PS não foi assim tão castigado, porque pode ter existido algum voto útil no PS. Eu acho que o PS foi mesmo castigado. Eu sei que eles perderam muito, percentualmente, mas mesmo assim... Perderam muito e perderam muitos votos.
Perderam muitos votos. E o Bloco de Esquerda perdeu muitos votos e só o LIVRE é que ganhou. As pessoas à esquerda sentiram que não tinham onde ir. Ficaram órfãs, de alguma forma. E, portanto, ou votam PS na expectativa e na esperança de que isto melhore, ou então decidiram, bem, vou dar aqui um voto a um partido que não sei bem ainda o que é, mas que, enfim, não conheço o suficiente, vou-lhe dar uma hipótese, e votaram livre. Eu acho que castigaram bastante o PS. O PS. Acho que o fizeram. A expressão depois em mandatos e em deputados não se torna relevante, mas o facto é que eles perderam bastante. Então, se calhar não alavancaram, foi a AD, que seria, nós estamos habituados, digamos, quando um é castigado, normalmente era só o outro que crescia, não é? Mas o voto na AD, que venceu as eleições, não é? Aparentemente, não foi tão decisivo assim para dar garantias. A AD que não conseguiu retirar votos ao Chega. E portanto, aí se juntasse, já viste, isso era uma maioria mais do que absoluta, juntando estes dois blocos. Agora, obviamente, acho que vão ter todos muito trabalho daqui para a frente e acho que também vai ser exigível a cada um de nós um grau de especial cuidado e atenção para também termos a capacidade de olhar e perceber o que é verdadeiramente importante. O que é verdadeiramente importante? São tricas partidárias ou é o país? Ou é nós avançarmos? Porque vai ser muito fácil, daqui para a frente, assumindo aquilo que se perfila hoje, o desenho que se perfila hoje, vai ser muito fácil fazer tudo para isto cair. É muito fácil. Vai ser um período muito tático. Lá vamos nós cair. Vai. E nós temos que ser capazes de perceber e ler para ver o que é melhor para o país e não para cada um dos partidos. Eu sei que isto é uma coisa praticamente impossível. Isto é impossível. Mas até no interesse dos partidos, por exemplo, ontem veio, já, sim. em função dos dias, já confesso que já todos os dias saem tantas coisas diferentes, mas Pedro Nuno Santos já disse que está disponível para viabilizar um orçamento retificativo para incluir os temas, as carreiras, aeroporto, carreiras dos professores, médicos, forças de segurança. Obviamente que está a pensar, eu tenho que capitalizar isto, eu tenho que ficar bem com o meu eleitorado base. Portanto, deixa-me cair, pendurar mais costas da AD, deixa-me pendurar mais costas deste novo governo para conseguir ter os louros disso. E eu digo, ok, tiras os louros disso se deixarem que os tires. Porque aí depois vai entrar numa lógica de comunicação e de forma como fizeram. Mas isso cabe aos partidos ter a capacidade de o fazer e mostrar às pessoas. Pedro Passos Coelho não o quis fazer quando teve que implementar as medidas da Troika assinadas pelo governo Sócrates. E o que é que a comunicação fez? Pagou nas eleições com a PAF, não é? Pagou nas eleições. Mas ganhou. Ganhou ainda assim. Mas não deixa de ser pagou isso. Mas aquilo que estamos a ver é uma lógica inversa do PS. Mas é igual, tu já viste. Como há excedente... Por exemplo, das pensões. A história das pensões começou a ser cortada pelo governo PS. E a Troika impôs que continuassem a ser cortadas. Mas na cabeça de todas as pessoas, a comunicação foi muito bem feita. Na cabeça de todas. E não foi desfeita. Foi Pedro Passos Coelho que acabou com as pensões das pessoas. Quer dizer, isto é comunicação, não é mais nada. Não é a realidade. Por isso, nós ou vivemos na realidade ou vivemos na comunicação, que é o mesmo fenómeno, nos chega. E nós estamos a viver um momento de comunicação. Portanto, onde é que nós temos que entrar? Os partidos, vou-lhes chamar tradicionais, têm que ter a capacidade de chegar aos temas que são importantes às pessoas, que foram transformados em tabu. Exatamente. Foi tabu falar de segurança, foi tabu falar de imigração. Mas como é que estes temas podem ser tabu? Não é como se houvesse temas tabu dentro de uma sociedade, não é? Como é que nós podemos governar? E deixa-me dar um exemplo. Nós não podemos ajudar os nossos filhos a existir entre nós e os nossos filhos, e tirando o paternalismo do Estado, vá por assim dizer, algum tabu em alguma área. Evidente, nós temos que ser capazes de ter um diálogo sobre tudo. Ora, obviamente que deixamos, isso ficou completamente caminho aberto para entrar um partido, pronto, enfim, vou-lhe chamar naquilo que tem vindo a ser a designação tradicional de populista.
É fácil entrar nesses temas, é fácil dizer às pessoas, você sente-se inseguro. Não sente? Já viu à sua volta? Sente-se inseguro, não sente? E os senhores polícias? Já viu a vossa carreira? De facto, isso é... Onde é que já se viu? Mas a questão é... mesmo mal. Mas Ana, ninguém está a mentir. Pois Eu não. tive aqui presidentes de sindicatos das forças de segurança e no outro estúdio onde nós estávamos, chegámos a mostrar fotografias de carros onde se via a estrada. E eram os carros que eles utilizavam no dia-a-dia para patrulhar. Não. Há coisas que, de facto, não são compreensíveis. Nós não compreendemos a justificação para isso. Nós não conhecemos e não compreendemos. Ora, é muito fácil entrar por aí. Como é que isto é tabu? Claro, então nós deixamos o caminho aberto. O caminho está aberto. Obviamente que juntando a isto a uma tendência, pelo menos europeia, que estamos a ver de viragem a este tipo de discurso e, portanto, podendo este partido beneficiar de uma quantidade de táticas e coisas já treinadas e já testadas lá fora, trazê-las cá para dentro, é fácil. Olha, mas... Como, por exemplo, dizer que as eleições estão rigged, estão falseadas, que os resultados Ana, mas isso é tão tática quanto, por exemplo, a comunicação do PS colocar nos ombros de Pedro Passos Coelho os cortes das pensões. É comunicação pura. Mas por isso é que as pessoas não se sentem ouvidas e compreendidas pelos partidos. E esta expressão de voto foi precisamente este. Foi Nós estamos a chegar a um Eu ponto vou em que... votar em quem está a falar nas coisas que me dizem respeito. Olha, e diz-me uma coisa, qual é que achas que foi o papel de Marcelo nestas eleições, na parte que antecedeu? Porque eu, como jornalista, e se calhar tu também como comentador habitual, não só aqui, mas noutros canais, não pudemos dizer nada no sábado. Mas Marcelo pôde vir falar e não foi só um apelo a que fôssemos votar. Pois não. Eu acho isso tudo, confesso, hoje em dia já acho que é completamente anacrónico. Acho que esse tipo de disposições é completamente anacrónico. Até porque se tu comparares com o que aconteceu no domingo anterior, que foi o domingo do voto antecipado, eu nunca vou esquecer, para efeitos de exemplo, quer dizer, nós seguimos, as televisões seguiram Carlos César a acabar de sair da sua mesa de voto, a dizer perfeitamente, obviamente, em quem é que tinha votado, a fazer ali campanha para quem é que tinha votado. Exatamente. E era dia de eleições, de voto antecipado. E que diferença é que isso fez? Nós estávamos todos a seguir. As televisões seguiram todas, sem qualquer tipo de choque, sem qualquer tipo de drama. Então porquê é que nós temos que continuar com algo que é profundamente anacrónico? Nós temos que ter um dia em que as pessoas não possam falar. Porque depois, claro, o que é que isso faz mais uma vez? Alimenta este tipo de casos e casinhos, que agora não do governo, mas estes casos em que nós estamos precisamente a discutir. Então, e o Presidente da República? Sábado não pode dizer, nós não podemos dizer nada e o Presidente da República falou. E isto não é... Quer dizer, qual é a necessidade disto? Nenhuma. Qual é o princípio? Há um princípio constitucional, não é o princípio da igualdade. Esse é assim aquele do coração de toda a gente. Exatamente, é que de facto a lei supostamente é igual para todos, não é? É realmente... Enfim, enquanto advogada conseguia dizer que há aqui uma quantidade de coisas que nós podíamos dizer, na verdade não foi bem, mas estamos a discutir o tema. E era uma coisa que era perfeitamente desnecessária, porque se não houvesse esse dia, que já não faz sentido, se isto não existisse, então está o assunto arrumado. Quantos portugueses é que tu conheces que estavam sentados no sofá a refletir sobre o sentido de voto? Exatamente. Imenso. Olha, Ana, qual é a análise que tu fazes também desta questão dos imigrantes e do voto imigrante, que é quase um déjà vu, não é? É completamente um déjà vu. Isto é um procedimento que é igual, já nas últimas eleições foi a mesma coisa, tiveram que ser recontados também. É um procedimento que eu acho que pode parecer complexo e nós temos que ter noção da nossa população, nós temos que ter noção de quem são os nossos eleitores e temos que conhecer os portugueses que votam. Quando nós estamos a discutir que pode ter acontecido haver uma confusão entre o voto na AD e o voto no partido ADN, nós temos que compreender que, para muitas pessoas, pode ser complexo também perceber que têm que colocar, de facto, uma cópia do cartão de cidadão num envelope. Porquê?
não é por culpa delas só. É porque nós passamos a vida a dizer, então não imagina a quantidade de vezes que eu falo sobre isto, que eu tenho esta discussão, nós passamos a vida a ouvir que nós não podemos entregar a nossa cópia do cartão de cidadão cada vez que nos pedem. Exatamente. E temos que a trancar, se tivermos que entregar, e temos que rasurar, e temos que fazer 30 por uma linha, porque os nossos dados pessoais não podem ser facultados assim sem mais nem menos. Então o que é que as pessoas sentem? Informação contraditória. A culpa é da quantidade de informação que é mal prestada. As pessoas dizem, mas espera lá, então eu tenho que pôr a cópia do meu cartão de cidadão, mas eu estou sempre a ouvir que não posso entregar a cópia do meu cartão de cidadão, porque eu não posso facultar os meus dados assim, desta maneira. Então eu não vou, quer dizer, eu não estou a perceber, isto é contraditório. E obviamente que a partir do momento em que uma coisa não é clara, e uma coisa tão simples quanto votar devia ser claro, então se não é claro, as pessoas obviamente que têm dúvidas e portanto dá isto. Mas já tinha acontecido no passado, porque é que não resolvemos? Eu acho que isto é mais um Porque atestado. nós temos sempre uma incapacidade tremenda de resolver os assuntos à primeira. Só para aí à 20ª é que conseguimos perceber que há um problema. Mas achas também que, e conhecendo as dificuldades que muitas das nossas embaixadas e consulados têm para tratar de coisas que não sejam o voto, achas que esses nossos concidadãos que estão noutros países também teriam aquilo que nós, privilegiados, por assim dizer, de votar em Portugal, tivemos, que é todo um grupo de pessoas nas mesas de voto que nos poderiam ajudar nas nossas dúvidas? Acho que, sendo possível, era uma possibilidade, obviamente. Agora, acho que pode ser muito difícil, porque há muitos países onde não há estas secções consulares, onde não há estas embaixadas, próximo sequer, Claro. em muitos, mas muitas centenas de quilómetros. O que é que isso obrigava? A que as pessoas tivessem que se deslocar centenas e centenas Claro. de quilómetros para votar, o que poderia fazer com que ainda houvesse menos votos. Ou seja, é um balanço muito difícil e eu confesso que não tenho conhecimento integral de como é que é o voto fora de Portugal, em termos de distâncias relativamente à possibilidade de existência de mesas de voto. Imagino que seja mesmo complexo. Ou seja, teríamos que encontrar outra, ou um mix, ou uma alternativa em que isto pudesse ser possível, ou então, de alguma forma, não sei, fazer aqui algum mecanismo prévio, nem que seja fazer uma tentativa primeira de voto eletrónico, fazer aqui um mix qualquer que permitisse acabar também com esta forma anacrónica de juntar uma cópia do cartão de cidadão. Há aqui eu não gosto de emocionalizar muitas coisas, mas há aqui de facto um drama emocional que é nós, um país de imigrantes, não conseguirmos dar aos nossos imigrantes de facto algo tão elementar, básico e saudável na democracia, que é a capacidade de votar, não é? Damos, mas é muito complexa. Pelos vistos. Quando nós damos uma coisa que é extremamente complexa de alcançar, é quase o mesmo que não dar. E, portanto, aí é de facto difícil e estamos a retirar mais um bocadinho do nosso país dessas pessoas que estão fora e que queremos que estejam connosco. Olha, o voto, entretanto, do imigrante é capaz de trazer uma surpresa. À data que o programa vai para o ar já deve ser uma certeza. Neste momento é quase uma certeza que Augusto Santos Silva não será eleito. O Presidente da Assembleia da República foi também das figuras mais intervenientes durante estes 2 anos de legislatura. Achas de alguma forma os portugueses estão mesmo a dizer assim também não? Não sei se conseguimos fazer essa leitura direta. Porque não há o voto direto na pessoa. Não temos o voto direto nas pessoas. Claro. Agora, pode isso ser um sinal de que o próprio PS, lá está, não percebeu que ia ter este resultado. E, de alguma maneira, achou que estava mais do que garantido a eleição de quem estava fora. E, portanto, por estas pessoas que, de alguma forma, são figuras de proa no partido e na atuação perante todos nós, foi profundamente arriscado e foi um risco muito mal calculado e que, portanto, tem este resultado que é bom também. Às vezes nós temos que ter assim umas chamadas à realidade. Olha, sem querer, achas que ele também foi uma daquelas figuras que ajudou
há a ideia de que este governo de maioria absoluta era um governo profundamente arrogante e prepotente. Não sei se as pessoas leram isso desta maneira. Eu acho que nós lemos. Eu acho que, vou dizer assim, quem está na bolha pode ter essa ideia. E quem está... Isto parece que estou a fazer uma distinção que é algo que é horrível, mas acho que temos que ter um bocadinho esta forma de ler a realidade. Se estivéssemos a falar de bola, de certeza que havia alguém lá em casa muito melhor preparado do que nós, não é? Exatamente. Apesar de sermos dois sportinguistas, eu estou só a fazer sinal ali ao nosso cameraman, que é do Porto. Mas, de facto, eu não sei se as pessoas leram isso nesses moldes. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque, parecendo que não, eu creio que as pessoas ainda gostam de alguma figura de autoridade. Ainda sentem que fica bem uma figura de autoridade. E de algum... Não quero chamar-lhe paternalismo, mas parecido. E então não sei se viram se o facto de não ser eleito pode ser um resultado dessa autoridade excessiva, ou tentativa de autoridade excessiva, ou tentativa de arrogância excessiva. Mas há uma coisa que é certa. Para aqueles que votaram de protesto, isso eu não tenho dúvida que a atuação de Santos Silva contribuiu e muito. Porque às vezes é fácil fazer com estes exemplos da escola. Quando nós nos lembramos, quando andámos no liceu, havia sempre aqueles alunos que eram mais rebeldes. E estes alunos mais rebeldes eram permanentemente chamados à atenção pelos professores. E o professor chamava a atenção permanentemente. Estava sempre a chamar a atenção. Era popular ou não era popular? Quem? O rebelde. Mesmo sendo permanentemente chamado à atenção dos professores. Era popular. Era irreverente. Era rebelde. Estava contra o sistema. E o professor era o sistema, o setor. O setor é o sistema. Eu estou a ouvir isto, estou-me a lembrar dos episódios. Mas as aulas eram aborrecidas, eu estava lá, o professor estava a explicar pela terceira ou quarta vez a mesma coisa. E o que é que as pessoas acham da Assembleia da República? A Assembleia da República é o quê para a maioria das pessoas? É aborrecidíssima. Pois. Quem é que fica a ver o canal da Assembleia da República? Ninguém. Nem eu, quando vai. Portanto, obviamente que alguém que vai ali com esta postura rebelde e depois ainda por cima tem um professor que o quer pôr na linha, as pessoas dizem, isto é gira, é uma novela gira, mas eu acho muito mais interessante o rebelde que aqui está. Olha, Ana, eu vou-te dizer mais alguns apontamentos. Não sei se são referentes àquilo que tu queiras dizer, o que é que querias mais, ou que seria importante também mencionar que tenha sido uma leitura tua. O que eu acho agora, em termos de leitura difícil, elas são sempre difíceis, não é? Mas porque nós não temos bola de cristal. E isto é mesmo... Sim, isto é quase uma futurologia. É mesmo futurologia. Resta-nos ver... Porque nós estamos a fazer, e eu estou aqui a assentar a minha análise relativamente ao Chega num voto de protesto. E resta ver se as pessoas estavam mesmo a protestar contra aquilo que é a falta de confiança nas instituições. Ou se estavam a dizer, olha, isto não fica por aqui. E acho que o próximo Primeiro-Ministro vai ter uma tarefa muito difícil de trazer confiança às instituições. E por isso é que eu, ligando àquilo que estávamos a falar ainda há pouco, do diálogo, e no interesse do país, francamente, eu já não quero saber da tática. Os professores precisam de ser recuperar o seu tempo de carreira. Os médicos precisam de ser tratados como deve ser para ter um SNS a funcionar. E, finalmente, e aqui digo finalmente, eu acho que finalmente, não tendo o PS no governo, nós vamos poder, de alguma maneira, sair destas coisas de tricas ideológicas que põem esta falta de capacidade de funcionamento real dos serviços e tentar que haja bom senso. Vamos tentar bom senso. E se for preciso, para esse bom senso, aceitar que o PS venha dizer nós vamos convosco neste orçamento retificativo para fazer isto. Pá, venham. Literalmente já estou na fase do venham. É? Mas isto é nosso. As pessoas têm que perceber
essa comunicação. Porque vocês ainda agora fizeram um orçamento de Estado em que não contemplaram absolutamente nada disto. E ainda vamos ver se as contas certas estão mesmo certas e se há assim um excedente tão grande que permita fazer estas coisas todas, obviamente. Agora vai ser um trabalho muito difícil. Mas aí estaremos, de alguma forma, e desculpa a minha expressão, a dar a mão aos carrascos destes 50 anos. Eu sei que é um exagero a expressão, mas é aquilo que eu penso que custa já ao cidadão comum entender. Porque não há outras caras. É este ou aquele. São 50 anos de Abril, ou com este ou com aquele. Mas aí a escolha também é nossa. Começa a ser uma profissão de fé, acreditar neles. Então dizemos o quê? Então deixamos cair tudo. Se nós dizemos, olha, não aceitamos que vocês... Eu não quero que vocês votem o orçamento retificativo a meu favor para incluir estas coisas. Então ficamos nós com o ónus de não fazer... Nós, que fica a AD, com o ónus de não ter feito. Mas a questão é que a AD está a dizer a 1.100.000 pessoas que o nosso não é não, por exemplo. Certo. Mas não é não para entrar num governo. Okay. Não era para dialogar ou para... seja, votem como quiserem. Eu não quero namorar contigo, mas quando me cruzo contigo, namorar, não quero casar, mas dias. digo bom dia. Sou bem educado e digo bom dia. E tu fazes o que quiseres relativamente ao meu voto. Ainda falta isso, não é? Ainda falta, de facto, que pelo menos as linhas vermelhas passem a laranja ou a amarela, não sei. Eu acho que tem que haver diálogo. Linhas vermelhas é dizer... O Chega quer aprovar uma legislação que é xenófoba e racista? Não. O Chega quer aprovar alguma coisa que tenha a ver com imigração e que tenha conteúdo xenófobo e racista? Não. Quer discutir a pena perpétua? Não. Prisão perpétua? Não. Quer discutir a pena de morte? Não. Isto é uma linha vermelha, porque isto, quer dizer, isto é a base, é o nosso core do que está na nossa Constituição. Claro. Mas nos mesmos moldes em que eu discuto não é não, com linhas vermelhas como sair da NATO... à extrema-esquerda. À extrema-esquerda, quer dizer, sair da NATO, sair da União Europeia e fazer estas coisas, para mim também não é não. Acho que não estamos nessa fase. E a linha vermelha. E isso é outro ponto. Porquê é que eu tenho que estar a discutir coisas que são... Isso é a estratégia do PS até agora. É dizer, não, vocês só vão fazer... vocês AD só vão conseguir isto porque se vão aliar à extrema-direita e ao Chega. Isto é a estratégia que o PS quis e não resultou. Não lhe resultou. E a AD também acho que conseguiu ganhar com base naquilo que disse do não é não. E sabes que já começa a existir, e há pouco falavas, e com toda a propriedade, de que este fenómeno deste tipo de partido já se vê noutros países europeus há mais tempo, inclusive, e temos países onde estes partidos, inclusive, já chegaram depois ao governo. Nenhum desses países saiu da NATO, nenhum desses países implementou a prisão perpétua. Ou seja, nós parece que estamos a adiar uma coisa que eventualmente será inevitável, que é dialogar com estes partidos. Eles estão lá. Então, eles fazem parte daquilo que é o nosso espectro político. Eles vão a votos e os portugueses votaram neles. Portanto, nós temos que respeitar. Eu respeito o voto das pessoas que votam. Eu, para mim, a partir do momento em que votam, já respeito. Agora, obviamente, não concordo, mas isso já é outro detalhe. Mas tem que respeitar, e obviamente. Então, e como é que... Se um país é feito... se uma sociedade é feita de pessoas que pensam de maneira diferente, então as pessoas que pensam de maneira diferente têm que se entender de alguma maneira para pôr isto a andar para a frente. Porque senão ficamos só parados e corre tudo mal. Portanto, quer dizer, não vejo outra forma e acho que tem mesmo que acontecer. Agora, mais uma vez, o que tem que haver é respeito, e acho que tem que haver respeito. Eu gostava muito que a Assembleia da República fosse um sítio de... sobriedade e propriedade e não um espetáculo circense, porque eu acho que é lá que está a primeira base do exemplo para as pessoas e acho que se tem que... Eu acredito sempre em liderar pelo exemplo, em fazer pelo exemplo, e quando os exemplos não são bons, tudo por aí abaixo é mau. Portanto, embora eu entendo, e aqui mais uma vez é por isso que eu tenho a sensação que eu, mais do que uma entrevista, tenho sempre uma conversa com os nossos convidados e contigo também em especial. Faz parte a eloquência dos tribunos, é algo histórico, não é? As assembleias têm em si mesmo este ónus de que quem cativa mais, normalmente, é o tribuno que tem um pouco mais de eloquência. Nós
nós não queremos, de alguma forma, uniformizar o hemiciclo, não é? Mas, claro, eventualmente, determinados argumentos que estão a ser utilizados ou adjetivos que estão a ser utilizados é que poderiam ser diferentes. Eu acho que falar bem e ter uma retórica adequada e correta e que levante multidões e que faça chamar e que chame as pessoas àquilo que está a ser discutido não implica necessariamente que tenha que haver insultos, comentários laterais, saídas, encenações. Isso eu acho que não é necessário. Mas não vem de agora. Lembro-me, por exemplo, do não sei que Pinho a fazer assim para o Louçã. Lembras-te? Lembras-te que também não lhe correu bem a saída. Pois, mas aí não lhe correu bem. Não lhe correu, Hoje nós não. temos parece que somos muito mais tolerantes. E é uma tolerância que nós, enquanto sociedade, não devíamos ter. Obviamente que... E aí tenho que dizer, Santos Silva teve atuações que eu acho que foram pouco corretas, vou dizer corretas, porque já foi ali numa perspectiva de soberba, mas houve outras em que eu acho que se impõe. Se impõe. É necessário... porque, na expressão quem não se sente não é filho de boa gente, para fazer uso de uma expressão idiomática corrente, mas quer dizer, eu acho que num sítio como aquele... mas eu aí sou um bocadinho... Confesso que, por exemplo, há coisas que me fazem alguma confusão. Perante o respeito pelas instituições e a forma como nós agimos perante as instituições, eu confesso que me faz alguma confusão, eu que sou a pessoa mais liberal do mundo e que não podia ser mais liberal em termos da forma como as pessoas se apresentam, mas eu acho que também há um limite para a forma como nós nos apresentamos para exercer ou para uma reunião com algum tipo de dignidade superior. Sei lá, por exemplo, se vamos ter com o Presidente da República para falar sobre os resultados das eleições ou para outra coisa qualquer, eu acho que não é a melhor forma nós estarmos de uma maneira quase desportiva. Acho que tem que haver também alguma imposição de dignidade. E todos nós sabemos que não se traz pela roupa, não é? Mas a nossa forma de estar e a imagem que transmitimos é também importante pelo exemplo e diz muito do que somos. Sim, mas é interessante porque eu creio que tu tens tocado nesta nossa conversa naquilo que é provavelmente um dos maiores dramas, de facto, do momento que vivemos atualmente, é o total descrédito das instituições democráticas, não achas? Acho mesmo. Mas cabe-nos puxar por elas. E cabe-nos fazer delas algo digno. Se for tudo, para uma expressão que eu detesto, mas que passa a vida a ser dita agora, que é se for tudo uma bandalheira, então é mesmo tudo uma bandalheira. Então, e assumimos, pronto, vamos assumir, olha, isto não é para levar a sério. E então, não sei, entramos numa anarquia. Mas as coisas têm que ser levadas a sério. Tu na tua profissão, eu na minha, eu levo as coisas a sério. E apresento-me como tal. E faço as coisas com propriedade. E ainda assim, às vezes, nos equivocamos. Portanto, imagina aí, se não dermos o nosso mas melhor. Isso aí só não se engana quem não faz. Exatamente. Só não erra quem não faz. Isso aí é fácil. Se eu ficar quietinha em casa, se calhar também consigo fazer algo mais maneira, mas eu ficar quietinha não me engano, não erro. É preciso atuar em conformidade com aquilo que estamos a fazer. E por falar nas instituições, algo que também foi surpreendente para muitas pessoas foi Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, começar logo a chamar os partidos sem haver a definição do voto, portanto, do voto dos imigrantes. É verdade. E aí até me espantou, confesso, que Pedro Nuno Santos tenha logo dado assim a derrota, apesar de depois ter vindo até Alexandre Leitão dizer não, nós ainda não sabemos na verdade quem é que vai ser governo, ainda estamos à espera, ainda não está a contagem feita. E de facto a contagem não estava feita e quando nós estamos a falar ainda não está feita e ainda não sabemos verdadeiramente como é que vai ficar a matemática das coisas. Mas foi curioso, a partir do momento em que houve aquela concessão formal do que aconteceu, acho que foi a nota para poder avançar e não ficar aqui em suspenso a alimentar mais
uma situação que, à partida, não terá não trará grande alteração. Achas que, de alguma maneira, leu-se em Portugal aquilo que seria o voto do imigrante? Ou seja, aquilo que Portugal mostrou, mais ou menos, era o que se esperava do voto imigrante? Acho que certamente foi isso. E mesmo em número de votos seria difícil depois haver uma alteração. Na realidade era só 4 mandatos na mesma, não é? 4 mandatos que faziam ali, que nós poderiam... acabou a noite com a diferença de 2 deputados, portanto entre a AD e o PS. Mas de qualquer maneira, à partida já seria muito difícil fazer essa alteração. Mas eu gosto das coisas relativamente formais, mas já tínhamos vindo de antes. Quanto tempo é que nós ficámos à espera desde que foi dissolvido, desde que foi dada a nota da demissão do governo até à altura em que foi formalmente em Diário da República. dissolvida a Assembleia da República? Quanto tempo é que nós ficámos à espera? Nós hoje em dia já temos esta coisa dos prazos assim mais ou menos, parece que já é assim uma coisa dilatada, e Marcelo Rebelo de Sousa também não tem ainda não tem já esse problema de dilatar um bocadinho os prazos para mais ou para menos. O que neste caso até pode ser relevante, também para não chegarmos a alturas, como, olha, falávamos lá fora, de chegar a 25 de Abril sem governo formado. Isso seria uma coisa... E isto se não houver repetição do curiosa. voto imigrante, porque pode haver, porque, tanto quanto eu sei, qualquer partido que esteja no boletim de voto, se apresentar uma reclamação e o CNE entender que é necessário repetir as eleições... Coisa que aconteceu nas últimas eleições e tiveram que ser recontados. Isto não causa mais um sarilho? Ou seja, os nossos imigrantes vão votar a saber do resultado em Portugal tão próximo. Eu vou reclamar, porque eu preferia ter ido votar sabendo o que é que dizia o voto antecipado. Pois, mas não altera a possibilidade, nem podem... O que pode haver é recontagem, não pode haver repetição de voto. Portanto, aí não poderia haver esse tipo de alteração matemática. Porque foi o que houve da outra vez, foi uma recontagem. Foi recontagem, foi. Está lá, do mal ou menos. Não, se pudéssemos todos ir repetir votos, acho que aqui o exame não sei. Acho que aqui o exame não dá para repetir. Não sei. O que é preciso é muito cuidado e atenção para não estarmos todos no final do ano a repetir o voto noutras eleições. Porque ainda temos as europeias também Ainda vamos meio, ter agora europeias, que vamos ver como é que a coisa... Já não tem aquele peso que tinham quando não sabíamos que íamos ter estas eleições. Já não vai ser aquela coisa tão... Ana, estamos nos dois últimos minutos da nossa conversa. Não estamos nada. Estamos. Aqui eu te passo a famosa bola da esperança para nos deixares aqui alguma nota positiva e o que é que nós individualmente, enquanto cidadãos, também podemos fazer para confrontar-nos também com toda esta instabilidade política. Acho que nós temos de ter... Eu tenho mesmo que dar uma nota muito positiva à forma como as pessoas se expressaram, que é algo que nós estamos sempre a espicaçar. Nós, quando estamos aqui, estamos sempre a espicaçar. Levantem-se, vão, façam, era um drama. Deem a vossa opinião. E nós, de facto, aqui temos que dar essa nota muito positiva à opinião das pessoas que se levantaram e que foram. E se conseguiram fazer isso, então é porque sabem o que é que se está a passar. E é porque têm noção do que se está a passar e é porque estão cada vez mais atentas. Então, se estão cada vez mais atentas, vamos estar mesmo atentos àquilo que tem vindo a acontecer. Olha, por exemplo, sei lá, ainda agora as notícias sobre a habitação e sobre estes programas do último governo. A quantidade de casas que supostamente entraram no mercado do arrendar para subarrendar por parte do governo e quantas é que foram subarrendadas? Zero. Portanto, propaganda pura, impraticável. Propaganda pura, impraticável. Por isso, quando nós estamos com estas conversas do problema da habitação e do problema das pessoas não conseguirem aceder às coisas e depois o governo diz que resolve nas suas formas paternalistas, diz que resolve, não está nada resolvido, não entregou absolutamente nada. E nós temos que ser capazes de fazer esse escrutínio e temos que estar atentos. E agora temos que dar oportunidade a que quem veio consiga atuar. E para isso temos que estar também atentos para não dizer que qualquer coisa serve para cair no governo. Ana Pedrosa Augusto, obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, pode rever esta e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Clique lá no sininho para receber as notificações e resta-me agradecer-lhe, desejar-lhe uma boa noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.